Muito bem. Boa noite. Nós vamos dar início a mais uma reunião magna do CEPET. Depois de algum tempo, nós voltamos para o presencial novamente. E hoje, com a satisfação de poder receber a doutora Marcele novamente. Acho que é a segunda vez, né? Que você... A outra vez foi aqui presencial também ou não? Eu fiz uma aqui e uma online. É a terceira, Uma na online. verdade. Essa já é a terceira. Então, a doutora Marcele é especialista em insuficiência cardíaca e transplante do coração pelo INCOR, da Faculdade de Medicina da USP, e responsável pelo serviço de insuficiência cardíaca e transplante na Santa Casa de Curitiba, no Hospital do Rossio. É com quem vocês interagem e aprendem doenças cardíacas na Santa Casa praticamente diariamente. Então é um prazer recebê-la novamente e ela vai falar um pouco sobre as diretrizes de insuficiência cardíaca, o que há de novo. Bom, muito obrigada a todos. Obrigada, doutor Álvaro, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, ver tantas carinhas conhecidas, né, que eu vejo todos os dias, alguns que eu tenho saudades. E hoje a nossa proposta foi trazer atualizações, né? Então eu sei que o básico da insuficiência cardíaca, todo mundo já sabe, né? Vocês atendem insuficiência cardíaca todos os dias no pior momento, que é a internação do paciente, a agudização, a descompensação da doença. Então a nossa proposta não é trazer coisas básicas, mas sim trazer aquilo que há de novo e o caminho que a insuficiência cardíaca está trilhando dentro das diretrizes, tá? Então para isso, vocês vão ver que a aula está um pouquinho misturada. A gente fez meio que um recorta-cola da diretriz brasileira, que foi atualizada em 2021. Então a diretriz anterior era de 2018, ela foi atualizada recentemente, o ano passado. A diretriz europeia também foi atualizada o ano passado. E a diretriz americana é a mais nova de todas, foi atualizada esse ano no primeiro semestre. Então são diretrizes bem recentes. E aqui a gente já vê que se todas as sociedades estão se preocupando em atualizar essas diretrizes, é porque tem muita coisa nova saindo, né? Então vamos lá. A primeira coisa que mudou foi a nomenclatura. Então, a gente estava muito acostumado a falar de insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, preservada, e há um tempo atrás criaram aquela coisa de mid-range. Só que isso mudou. Agora a gente tem 3 nomes. A gente tem preservada para aqueles pacientes com fração de ejeção acima de 50, levemente reduzida entre 40 e 50 e reduzida menor que 40. Aí vocês vão falar, mas é a mesma coisa, né? Só trocou mid-range por levemente reduzida. A princípio, sim. Mas qual é a ideia, né? Por que a sociedade se preocupou em fazer uma coisa tão burocrática como mudar apenas um termo? É porque os estudos recentes foram demonstrando que esses pacientes aqui do chamado mid-range, eles são pouco representados nos trials, né? Quando a gente estuda esses pacientes, eles têm pouca representatividade dentro dos trabalhos. Mas a resposta deles ao tratamento é muito parecida com a reduzida. Então, quando a gente coloca levemente reduzida, a ideia disso é intuir o cardiologista a pensar nele como um tipo de reduzida e, consequentemente, tratar ele da mesma maneira que a gente trata uma reduzida, que é completamente diferente da preservada. Então, a ideia foi trazer isso para o nome para que isso se reflita no tratamento. E, além disso, uma novidade da nomenclatura é que a reduzida ela tem 3 possibilidades, né? Uma possibilidade de manter a fração de ejeção abaixo de 40, a gente diz que o paciente continua reduzido, ou ele pode subir essa fração de ejeção com o tratamento. Essa fração de ejeção pode ficar entre 40 e 50 ou pode eventualmente ficar até maior do que 50. Esses pacientes, eles vão chamar agora a insuficiência cardíaca melhorada. Mas vejam, eles são diferentes daqueles que já se apresentaram primariamente dessa maneira. Então, aqui existem basicamente 2 motivos para essa diferenciação. O primeiro é prognóstico. A gente sabe que uma reduzida que melhorou tem um prognóstico muito melhor, né, do que aquela que não melhorou. E se melhorou acima de 50%, o prognóstico é muito, muito bom, que é completamente diferente do prognóstico da preservada, que é semelhante ao reduzida. Então, o prognosticamente é diferente. E também a questão do tratamento, né? Eu vou tratar a preservada de um jeito. Eu não vou dar beta-bloqueador para esse paciente. Mas para a melhorada, que remodelou as custas de beta-bloqueador, eu nunca mais vou tirar. Então, isso também faz diferença quando a gente pensa em tratamento, tá? Então, por isso que as diretrizes se preocuparam em atualizar essa nomenclatura. Entrando especificamente no que diz respeito à reduzida, a gente tinha uma história de tratamento da reduzida, que todo mundo aqui conhece, que a gente dava IECA, beta-bloqueadores, spironolactona ou BRA, reduzia a mortalidade desses indivíduos e falava que eles estavam com tratamento otimizado. O que acontece? Apesar disso aqui ser muito eficiente, esses pacientes continuavam morrendo, continuavam internando, continuavam chegando na UTI de vocês. Porque, apesar de melhorar o prognóstico, eles mantinham o risco residual do paciente ainda muito alto. E aí a gente observou em 2014, né, uma coisa que nem é tão nova assim, a publicação do Paradigm no New England, que foi um trabalho que mudou o mundo da cardiologia, mudou a história da insuficiência cardíaca, porque trouxe para a gente o Entresto, sacubitril/valsartana, né, que vocês estão cansados de prescrever e encontrar pacientes usando. Então, uma medicação que
parou de explorar exclusivamente o sistema renina e começou a explorar, né, o aumento do sistema de peptídeos natriuréticos, que era uma contrarregulação natural e fisiológica à hiperativação do sistema renina. E com isso, né, a gente deixa de só bloquear, mas a gente passa pela primeira vez a aumentar um sistema dentro do contexto do tratamento da IC, um sistema que tem atividades biológicas que são opostas àqueles que eu quero bloquear. Então, obviamente, se eu conseguir um bloqueio associado a uma estimulação desse, vai ser muito mais eficiente do que apenas um bloqueio desse. E isso se refletiu clinicamente, né, quando a gente olhou para as curvas de resultado do trabalho, diminuindo em 20% a possibilidade de morte ou internamento por insuficiência cardíaca, em cima daquilo que a gente já tinha como padrão ouro, que era o uso do IECA. Então, isso foi super significativo. Esses pacientes, eles morreram menos de causa cardiovascular, morreram menos de qualquer causa e internaram menos por insuficiência cardíaca. O texto ganhou muita popularidade de 2014 para cá, ele virou o padrão ouro quando a gente pensa em bloqueio do sistema renina. É muito interessante pensar também que quando a gente fala em insuficiência cardíaca, dentro do contexto da UTI, a gente se preocupa muito com choque cardiogênico. Do que o doente morre na UTI? De choque cardiogênico, né? Mas existe uma grande proporção desses pacientes, principalmente no contexto do ambulatório, mas não raro dentro do hospital, que morre de morte súbita, de arritmia ventricular. É aquele cara que faz TV na enfermaria, é o cara que faz TV em casa. Eu tive paciente que morreu vendo filme com a esposa no sofá. Sim, ela saiu para fazer uma pipoca, o cara teve uma TV, quando ela voltou com a pipoca ele estava morto. Né? Eu tive um paciente que a residente passou visita à tarde, estava tudo bem, no outro dia de manhã a enfermagem encontrou ele morto no quarto. Então, assim, morte súbita é uma preocupação. E sacubitril/valsartana trouxe uma redução de 20% em cima daquilo que a terapia tripla já reduzia. No contexto de Brasil, onde a gente não tem CDI para oferecer para todo mundo, reduzir 20% a probabilidade de morte súbita farmacologicamente é muito importante. E aí a gente revolucionou, então, o tratamento, a gente saiu daquela terapia tripla, acrescentou toda essa sobrevida que sacubitril/valsartana foi capaz de gerar. E as novas diretrizes ampliaram a indicação dessa medicação. Então, além de dar para ICC crônica, que ainda está assintomática apesar da terapia tripla, que é o que a gente está acostumado a fazer, as diretrizes abriram a possibilidade de dar isso como início de tratamento, de começar logo de cara. Eu descobri que eu tenho IC hoje, eu não vou usar nalapril para daí manter o sintoma, para daí trocar para sacubitril/valsartana. Eu posso começar direto. A gente vai ver isso aqui depois. E uma outra possibilidade é que, nesse meio tempo, surgiram estudos com IC descompensada. E sacubitril/valsartana foi testado no contexto do internamento. Então, o Pioneer e Transition foram estudos positivos que trouxeram para a gente essa possibilidade de uso na IC aguda que vocês veem a gente usar na UTI, para desmamar inotrópico e mesmo para compensar o doente. Depois disso, a insuficiência cardíaca continuou se atualizando e novas drogas chegaram. Então, de 2019 para cá, a sacubitril/valsartana deixou de ser a novidade e a grande novidade passaram a ser os inibidores do SGLT2. Essas drogas eram drogas que inicialmente tinham uma explicação de funcionamento muito renal. A gente achava que eles agiam no túbulo contorcido proximal, bloqueando a troca de sódio-glicose, com isso fazendo glicosúria, controlando diabetes, perdia sódio junto, sódio leva água, tinha um efeito diurético, e é isso aí. Só que a gente começou a ver que os pacientes dos estudos de diabetes morriam menos de IC, internavam menos por IC e até desenvolviam menos IC naqueles que nunca tiveram IC. E aí a gente começou a pensar, puxa vida, mas se essa droga consegue prevenir ou melhorar ou ter um perfil clínico que parece interessante no contexto de CC, vamos testar ela só em pessoas com IC? Vamos esquecer o diabetes? Vamos ver se ela trata a doença, mesmo que o cara não seja diabético? E aí 2 estudos foram publicados. Então a gente teve o DAPA Heart Failure, que foi com dapaglifosina, publicado no New England em 2019, e aí o Emperor Reduced, que foi publicado no mesmo jornal em 2020. E o que eles mostraram foi muito parecido. Então, indo direto ao ponto, uma redução de 25% de morte ou hospitalização nos 2 trabalhos, tanto com a DAPA quanto com a EMPA, em morte cardiovascular e internamento por IC. Agora vejam, esses pacientes, eles já usavam IECA, beta-bloqueadores, spironolactona, uma porcentagem deles usava sacubitril/valsartana. Então, de novo, eu estou descobrindo uma droga que vai reduzir o risco residual que aquela terapia padrão ouro deixa no meu doente. Então, eu não estou fazendo troca, não estou fazendo substituição, eu estou fazendo droga no topo de droga e o meu objetivo é deixar esse doente no final do combo com o menor risco residual possível. Por isso que as diretrizes foram colocando essas drogas em associação e não em esquema de troca. Tá? Então, se a gente for meta-analisar esses trabalhos, né, eles foram bem concordantes em relação ao resultado, mas eles mostraram principalmente que em relação a ser ou não diabético, isso não importa. Então, foi a primeira vez que a gente tirou essa droga dos endocrinologistas e deu essa droga muito de presente para o cardiologista, né? Porque eu mostrei que ter ou não ter diabetes não faz diferença.
eu consigo beneficiar os pacientes da mesma maneira. E aí a gente começa a pensar que, então, aquele raciocínio de glicosúria, de natriurese, não é mais verdade, né? Porque se eu não tenho uma pessoa com glicose alta, se eu não estou promovendo glicosúria, senão eu faria hipoglicemia nessas pessoas que são normoglicêmicas, né? Então, se a droga não está fazendo esse mecanismo, o que ela está fazendo? Como que ela consegue isso? E aí uma série de pesquisas e teorias foram desenvolvidas e a gente começou a ver que talvez as glifosinas elas tenham um efeito direto no coração. Então existem teorias que falam sobre redução de inflamassoma, teorias sobre aumento de eritropoetina, modulação do sistema nervoso simpático e principalmente melhora da disponibilidade energética da mitocôndria. Como se ela conseguisse pegar a mitocôndria do coração do cardiomiócito e gerar mais ATP com aquela mesma molécula de oxigênio. É tornar a mitocôndria mais eficiente e melhorar de maneira direta a performance do coração. Também reduz muita inflamação e muita fibrose. A gente tem estudos com ressonância mostrando alteração de matriz extracelular com essas drogas, redução de fibrose intersticial e remodelamento reverso. Então, são drogas muito promissoras. A gente definitivamente sabe que o benefício não é diurético, a ação não é exclusivamente renal, a gente tem ação cardíaca direta, tá? Isso é tão verdade, é tão maluco, que existem subanálises. Por exemplo, essa aqui é uma subanálise do DAPA que mostra a redução de morte súbita com dapaglifosina. Então, a redução de morte súbita foi de 21% no grupo de DAPA, que é muito semelhante à redução de morte súbita causada pelo Entresto, que também foi de 21%. Então, veja que maluco, né? A gente tinha uma droga que a gente achava que só servia para fazer diurese e natriurese, glicosúria. E agora a gente está falando em redução de arritmia ventricular como causa morte de C. Então, existe muito mais sobre as glifosinas que a gente definitivamente não sabe, inclusive com ação sobre o sistema nervoso simpático. E aí, esses mecanismos, então, como eu falei para vocês, né, foram crescendo, a gente foi tentando entender, até hoje não existe uma teoria consensual. As mais aceitas são realmente essa teoria da biodisponibilidade energética para a mitocôndria, embora a gente saiba que várias outras coisas possam estar envolvidas também. Uma coisa interessante é que se perguntou nessa época se usar Entresto poderia atenuar o efeito da glifosina, do tipo, a pessoa já vai se beneficiar pela troca do IECA por sacubitril/valsartana, será que isso diminui o efeito da glifosina? E a resposta foi não, tá? Tanto faz o paciente estar usando IECA ou sacubitril/valsartana, o benefício que a glifosina oferece realmente é no topo da terapia. Então, a ciência cardíaca mudou, essa figura ficou super famosa nos últimos congressos de cardio, toda a apresentação tinha essa figura, porque agora a gente passa a ter 5 drogas e 4 pilares de tratamento, né? Então, a gente vai bloquear o sistema renina com IECA ou BRA, ou usando inibidor da neprilisina. Então, isso é um pilar, né? Porque são drogas concorrentes na prescrição. Beta-bloqueador, espironolactona e os inibidores da SGLT2. E a gente mudou a maneira como a gente trata a insuficiência cardíaca. E para resumir, assim, o impacto disso... Vejam que interessante, esse aqui foi um trabalho publicado no JAMA em 2020 que fala o seguinte, se eu comparar a minha terapia convencional da IC, e aqui o que ele chama de convencional é enalapril e carvedilol, o basicão, com o abrangente, que é isso que eu mostrei, no lugar do enalapril vou dar Entresto, vou dar o beta-bloqueador, vou incluir uma glifosina e vou pôr espironolactona. Eu reduzo em 73% a probabilidade de morte por qualquer causa, e isso aumenta em 6 anos a expectativa de vida do doente. Gente, 6 anos de aumento de expectativa de vida farmacologicamente é muito. Para vocês terem ideia, um transplante de coração aumenta em média a sobrevida de uma pessoa em 12 a 14 anos. Eu estou dizendo que só o fato de eu trocar enalapril e carvedilol por uma terapia farmacologicamente mais moderna é capaz de dar metade da sobrevida de um transplante cardíaco para esse indivíduo. Então, isso é muito, muito significativo. E isso foi, assim, extensamente abordado nas diretrizes. Então, eu trouxe aqui a brasileira colocou lá que eu posso dar IECA, BRA ou Entresto. Veja que o Entresto está 2A e o resto está 1. Por que essa diferença? Quando a gente faz uma diretriz, essa diretriz ela precisa ser transponível para a nossa população. E no Brasil, 80% usa SUS. Eu não posso colocar uma medicação que o SUS não vai dar para todo mundo como classe 1, num lugar onde a maioria das pessoas vai depender do SUS, né? Então, existe uma questão farmaconômica nessa abordagem, mas assim, eles abriram a possibilidade, deixaram como troca, caso o paciente fique sintomático, indicação 1, e para quem quer começar direto, 2A. Beta-bloqueador, espironolactona de cara para todo mundo, e na presença de qualquer sintomas, aí associar uma glifosina ou trocar o Entresto se o paciente ainda não estiver usando. Só depois que eu faço isso, que eu vou descer para o resto. Ah, mesmo assim meu doente não melhorou. Beleza, então eu vou colocar nitrato hidralazina, vou prescrever digital, vou colocar Resync, daí eu vou ver o que eu vou fazer. Olhem só como que a europeia se posicionou.
Então, a europeia já tirou o BRA da possibilidade de início. Ela já coloca IECA ou ARNI. ARNI é sacubitril/valsartana, tá? Ele tira o BRA, por quê? Porque os estudos com BRA são menos favoráveis em relação à mortalidade do que IECA. Então, ele fala que se você tiver que escolher, escolha o IECA, caso você não possa dar o ARNI. Deixe o BRA somente para aquele indivíduo que tem posse com IECA, tá? E já coloca a glifosina aqui de cara, ó. Glifosina desde o começo para todo mundo, tá? Então, assim, ó, ele coloca aqui, ó, IECA ou ARNI, mais beta-block, mais espirono, mais inibidor. Então, o que ele faz? Ele favorece o ARNI como primeira opção e ele coloca a glifosina. Isso aqui é muito econômico, né, gente? A Europa tem dinheiro para recomendar isso aqui para todo mundo. A gente mora no Brasil. Então, isso é muito farmacoeconômico. E a americana, agora de 2022, foi nessa mesma linha. Colocou o inibidor da SGLT2 como classe 1 de primeira escolha para todos os indivíduos e colocou aqui uma preferência por ARNI já no começo, tá? Então, muito semelhante à europeia, trazendo a precocidade dessas drogas para o começo da doença, justamente porque são capazes de mudar a história natural, não faz sentido eu ficar retardando a indicação. E daí, beleza, vamos supor então que meu paciente melhorou, vamos mudar de tema agora. Agora ele não tem mais uma ECFR, ele está com a fração de ejeção de 60, deu tudo certo, meu tratamento foi ótimo. Ele pode tirar o remédio? Eu posso suspender? Porque imaginem vocês querem ficar tomando todos esses remédios que são caros, some o preço de sacubitril/valsartana, tipo uma dapaglifosina, um bisoprolol, uma espironolactona, veja esse preço, todos os meses, para sempre. E você tem 30 anos. E você quer ficar tomando esse remédio todo dia, você não sente nada, seu eco tá normal. Você não quer, né? Então, todos os pacientes pedem para suspender a medicação. E aí, a gente sabe que quando o paciente melhora, né, que é o que a gente chama dessa fração de ejeção recuperada ou melhorada, o prognóstico dele é muito bom. Ele vive mais do que os indivíduos que não melhoram. Então, é natural que a gente pense em tirar. Mas existe um estudo chamado TREAD-HF, que é um estudo que tentou justamente mostrar se é possível tirar esse remédio ou não. E aí, o que ele fez? Ele esperou o coração da pessoa ficar muito bom, ele suspendeu a medicação por 6 meses e ele via o que acontecia. Se a pessoa piorava o eco, tinha sintoma de C, piorava o biomarcador, o que acontecia? E 44% dos pacientes piorou. Nenhum dos que mantiveram a medicação piorou. Então, a gente entendeu que o risco de pior é muito alto. E a pior parte é que se eu voltar ao tratamento, não necessariamente esse doente vai melhorar de novo. Então, hoje o consenso é, você quer tirar diurético, você quer tirar nitrato de hidralazina, digoxina, beleza. As drogas modificadoras de doença, terapia quádrupla, você não tira, tá? Então, a ideia é manter. As diretrizes também se posicionaram em relação a isso, por causa do TREAD, e colocaram lá manter terapia modificadora de prognóstico, mesmo na insuficiência cardíaca melhorada, tá? Então, as diretrizes também se posicionaram, tanto a europeia quanto a brasileira, a americana também, em relação a isso, tá? E a levemente reduzida? E aquele paciente que tem fração de ejeção entre 40 e 50. Eu já dei, né, um spoiler ali no começo que a gente precisa tratar ele igual a reduzida. Vamos dar uma olhada para essas evidências. Então, se a gente for olhar droga a droga, por exemplo, beta-bloqueador, vejam que interessante. Quanto mais baixa a fração de ejeção do paciente, mais ele beneficia o doente. Quando ele entra na levemente reduzida, eu começo a perder o benefício, mas quando eu falo em morte, ele ainda tem um resultado positivo. Quando a fração de ejeção vira acima de 50, não adianta mais. Eu perco o benefício. Olha o gráfico. O beta-bloqueador ele é sempre melhor do que o placebo. Quando a fração de ejeção passa de 50, não mais. Então, beta-bloqueador vai até 50. Se o paciente tem levemente reduzida, vale a pena dar? Vale. Se ele chegou de 50 para mais, não vale, tá? E BRA. E o que a gente mais tem de levemente reduzida com BRA são os pacientes que participaram do estudo do programa CHARME, né? Que era com candesartana. Se a gente for olhar, nessa população que está marcada aqui, né, entre 40 e 50, são as faixinhas amarelas, a gente teve redução de evento primário composto, mas principalmente as custas de redução de hospitalização e hospitalização recorrente. Mortalidade não foi um desfecho atingido nessa população. Então, quero dar losartana para esse paciente, quero dar IECA, beleza, mas a expectativa de redução de mortalidade não é igual na FERA. Eu vou melhorar desfecho, mas eu vou melhorar mais descompensação, sintoma e internamento, tá? Da mesma maneira, espironolactona. A espironolactona foi testada num estudo chamado TOPCAT, que pegou pacientes com fração de ejeção maior do que 45. Se a gente for pegar bem essa faixinha do levemente reduzida, 15% da amostra estava entre 45 e 50, 520 pacientes. Nesses pacientes houve melhora de internamento, mas não houve melhora de morte. Então, esse mesmo raciocínio que eu uso para o IECA e BRA, eu uso para a espironolactona. Posso usar? Posso. Melhora o sintoma, melhora a descompensação. Melhora a morte? Talvez não. E sacubitril/valsartana?
Isso aqui já é mais interessante. Se a gente for olhar o contínuo da ação de sacubitril/valsartana ao longo do espectro de fração de ação, a gente vê que a faixa de 40 a 50 está completamente contida dentro do benefício. E sacubitril/valsartana ele se estende até um pouco mais, pegando uma parcela da preservada que eu vou mostrar depois. Então, para levemente reduzida, sim, isso a gente tem dados bastante seguros de que essa medicação reduz morte cardiovascular ou internamento por IC. Então, 45/50 está completamente abaixo da curva, completamente contido no benefício. Tá? Como que as diretrizes se posicionaram em relação a esses pacientes? Então, olhando para a brasileira, ela colocou como 2A dar beta-bloqueador e Ecobra, espironolactona ou sacubitril/valsartana. Vejam que não é um, né? Por que não é um? Porque eu não tenho aquela mesma força de evidência que eu tenho na reduzida. Mas traz sim uma melhora e também não tem outra opção de tratamento para esse paciente. Então ficou posicionado como 2A, tá bom? Já outras diretrizes foram um pouco mais rígidas, digamos assim. Começaram a pensar, gente, mas morte isoladamente não muda, né? Então eu não vou recomendar como 2A. Vejam aqui, por exemplo, que a europeia colocou como 2B. O que a europeia coloca como 1? A furosemida. Porque se o dente está congesto, a gente tem que tratar sintomas de congestão. Mas o resto ela coloca como 2B. E a americana colocou também todas essas drogas como 2B, mas ela colocou como 2A inibidores da SGLT2. Por quê? Porque entre a publicação da brasileira e da europeia e a publicação da americana, nesse intervalo de tempo, saíram estudos com inibidores do SGLT2 que continham pacientes com levemente reduzida, que quando a americana e a brasileira foram publicadas, a europeia e a brasileira foram publicadas, não tinham esses estudos. Então veja que aqui não tem inibidor do SGLT2 e nem na brasileira, não se fala nisso, porque não tinha essa evidência. Mas aí essa evidência saiu, foi positiva, então ele coloca numa classe mais favorável, tá? E diurético na congestão sempre, ok? Beleza, vamos então agora para a preservada, né, que é a última das nossas classificações. Gente, preservada é um grande desafio na prática. Por quê? A fisiopatologia da preservada, ela é muito complexa e ela é muito diferente da reduzida. A gente tem aqui um paciente que tem muita inflamação, ele é um paciente que tem muita disfunção endotelial, muita disfunção vascular, ele tem uma diástole difícil, né? Ele ativa o sistema renina-angiotensina de uma maneira diferente da reduzida, principalmente às custas de incompetência cronotrópica, então é um paciente que às vezes tem uma frequência normal no repouso, ele não consegue aumentar a frequência no esforço, então ele tem uma incompetência cronotrópica relativa. São pacientes muito idosos, com muitas comorbidades e que frequentemente vão associar hipertensão pulmonar e disfunção de VD. Então, esses pacientes eles são muito mais desafiadores do ponto de vista clínico do que a própria fração de ejeção reduzida. Mas uma informação muito importante que a gente vai ver lá na frente, por que eu estou trazendo esse slide, é do que morrem esses pacientes. Então, se a gente for olhar, o prognóstico ele é praticamente igual ao da reduzida, mas a causa mortes é diferente. Na reduzida, né, então quando eu tenho uma fração de ejeção mais baixa, a minha principal causa-morte é cardíaca, é choque cardiogênico, é TV, é disso que o cara com fração de ejeção de 20 vai morrer, né? Conforme a fração de ejeção vai subindo, a morte cardíaca ela passa a ter menos importância e esse paciente começa a morrer das comorbidades que a preservada tem. Então aqui, ó, quando a gente olha uma fração de ejeção de 50, de 60, a gente vê que o azul, ele é muito menos importante, né? As mortes cardíacas, elas contribuem com muito menos. E isso gera uma pergunta que tem um impacto direto nos trials e nas diretrizes, que é, então se esse paciente morre menos do coração e mais das outras condições que ele né, tem junto com a comorbidade cardíaca, quando eu for fazer um trial para mostrar a redução de eventos em CFEP, faz sentido que eu veja só mortalidade cardiovascular? Porque vocês entendem, esse não é o problema primário. Então, se eu for testar uma droga esperando que ela reduza exclusivamente a mortalidade cardiovascular, talvez eu nunca vá descobrir essa droga, né? E todos os trials vão nessa linha, porque quando a gente fala de reduzida, a gente vai nessa linha, né? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui uma doença que, do ponto de vista de internamento, ela é igual a ICFER. Então, na UTI, na enfermaria, a gente vai encontrar esses pacientes na mesma proporção da FER, mas quando eu falo de morte cardiovascular, eles vão ter mais ou menos metade da morte cardiovascular da FER, porque eles vão estar morrendo de outras coisas.
E aí, o primeiro desafio nesses pacientes é como diagnosticar. Porque vocês não devem estar pensando, ah, Marcele, mas eu vejo muito mais FER na minha UTI. Eu não vejo tanto esse Cefep internado assim, né? A gente sabe que estatisticamente eles internam muito. O problema é que a gente não reconhece. Frequentemente, ele não está nem com o cardiologista. Esse paciente aqui, ele está no geriatra, ele está na clínica médica, ele está no pneumo, ele está no nefro, ele está em qualquer lugar, menos com o cardiologista. Por quê? Porque ele está com falta de ar, só que alguém olhou o eco com fração de ejeção de 60 e falou, do coração não é? Né? Então, ele foi para outra pessoa. Então, como que a gente diagnostica esse paciente? Basicamente, a gente tem que ter um paciente com sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. Eu vou fazer o eco e eu vou fazer biomarcador. E aí, eu vou gerar uma possibilidade, né, uma suspeita diagnóstica. Se eu tiver certeza que esse paciente tem remodelamento reverso, muita hipertrofia, dilatação do átrio, aumento de massa, eu ver que esse coração está claramente remodelado, com fração maior que 50, e o paciente está com gesto, eu já posso dizer que ele tem Cefep. Se eu tiver certeza que ele não tem absolutamente nada disso, eu vou dizer que não, ele não tem Cefep e vou procurar outra causa para a dispneia. Só que na grande maioria das vezes a gente vai ficar na dúvida. Eu vou falar, Cefep é possível, mas também não tenho certeza que não é, mas também não sei se é. Quando a gente fica na dúvida, o que as diretrizes recomendam? Esse aqui é um algoritmo novo da diretriz brasileira. Ele recomenda que a gente use 2 scores. Então, tem aqui um score do ESC e um score da Mayo Clinic. Esses scores, eles tentam reestratificar a probabilidade de Cefep em baixa, que eu excluo a doença, alta, que eu confirmo a doença, intermediária, que eu continuo em dúvida. Vocês vão falar, meu Deus, de novo estou em dúvida. O que eu faço agora? Eu faço um ecoestresse ou um CAT direito de estresse. Qual é o racional disso? Vejam só. A gente está falando aqui de uma doença que tem uma diástole, um relaxamento muito mais difícil do que uma sístole, né? A fração de ejeção está preservada. Então, o que a gente sabe? Que alguns desses pacientes, quando eles estão em repouso, a diástole está normal. Está tudo certo aqui comigo. Quando ele vai fazer exercício, o coração não consegue relaxar no esforço. Ele desacopla o ventrículo da artéria. Ele faz uma intolerância ao esforço, como se fosse uma disfunção diastólica que só acontece no exercício. Então, quando você está fazendo o biomarcador desse paciente em repouso, está fazendo eco em repouso, você pensa que ele está normal. E ele insiste que tem dispneia no esforço. Então, você deveria ver esses parâmetros no exercício. E aí, a maneira que a gente tem de fazer isso é o ecoestresse ou o CAT invasivo, né, com estresse. Então, como que é isso? O paciente passa lá um Swan-Ganz na jugular, e aí ele pedala na bicicleta, ou fica fazendo aquela cicloergômetro manual, ele fica fazendo exercício físico, ele acelera a frequência cardíaca, ele faz a disfunção diastólica no esforço, a pressão capilar pulmonar sobe, a PSAP sobe, tudo sobe, e você vê que aquilo ali não está normal. Difícil no Brasil, né? Mas o ecoestresse é mais fácil. E aí, o que esses scores, né, eles pontuam? A gente não tem que decorar score, isso aqui tem em qualquer aplicativo no Google. Eu só trouxe a foto do score para a gente saber o que valorizar, né? Para quando a gente estiver diante de um paciente, a gente saber o que importa. Então, quem é esse doente? É um doente gordinho, hipertenso, com fibrilação atrial, hipertensão pulmonar, idoso, com pressão de enchimento aumentada, que a gente vê pelo eco, a relação E sobre linha, frequentemente mulher. Então, essa é aquela mulher bem baixinha, bem gordinha, a cara da síndrome metabólica, com uma FA. Essa é a avó da ICFEP, né? E aí, se a gente for olhar no eco, existem vários critérios relacionados ao aumento de pressão de enchição, aumento da pressão de enchimento, critérios morfológicos de remodelamento e aumento de biomarcador, porque daí o coração está com aumento da pressão lá dentro e sobe NT para BNP, tá? Então, é isso aqui que os scores olham. Então, quando a gente olha um paciente na UTI, uma vozinha, né, que tem um eco com fração de ejeção normal, mas o septo é 13, o átrio esquerdo está 45, a massa do ventrículo passou de 115, o NT pro BNP está 300, essa avó tem Cefep, tá? E aí o tratamento da Cefep foi sempre negativo. Se a gente for olhar, tanto para BRA, quanto para IECA, quanto para espironolactona, toda vez que alguém tentou tostar uma droga na Cefep, deu errado. Porque a gente está procurando aquele desfecho e a gente está pensando na Cefep da mesma maneira que a gente pensa em Cefera. Então, eu vou mostrar para vocês o que deu certo ou meio certo, tá? Então, espironolactona é uma grande promessa. Apesar do trabalho ter sido negativo, houve uma fraude. Então, a gente sabe que os pacientes que foram incluídos nos Estados Unidos, Canadá, Argentina e Brasil tiveram resultado positivo. Mas aqueles envolvidos na Rússia e na Geórgia tiveram resultado negativo. Eles foram muito importantes numericamente e eles contaminaram o resultado do trabalho de maneira que a curva não abriu. Só que a espironolactona ela era dosada na urina desses pacientes. E os pacientes da Rússia e da Geórgia tiveram dosagem urinária negativa.
Então, talvez eles não tivessem de verdade tomando a medicação. Foi uma fraude conhecida, não muito conhecida no mundo da IC, e isso contaminou o resultado do trabalho. A gente tem um estudo em desenvolvimento com uma droga chamada Finerenone, é uma droga que vai ser trazida no Brasil ainda esse ano pela Bayer. É também um antagonista mineralocorticoide que vai ser testado em ICFEP, como se fosse para reproduzir o Topcat, agora com outro antagonista mineralocorticoide. O estudo chama Fine Arts, vai ser publicado mais ou menos 2024, 2025. Tá? Mas as diretrizes, até 2018, elas colocaram, então, a espironolactona para reduzir a hospitalização, 2A, porque era o que a gente tinha de melhorzinho, né? BRAS, 2B, aí tratamento das comorbidades e diurético 1. Então, é uma recomendação muito fraca, né? A gente não tem nada que realmente funciona. Aí, tiveram a ideia de testar a sacubitril/valsartana nessa doença num estudo chamado Paragon, que é bem análogo ao Paradigm, né? O Paradigm da reduzida, o Paragon da preservada. E aí, o resultado do Paragon foi negativo, ele não atingiu significância estatística, o PE foi 0,06, quase atingiu, mas não atingiu. Só que se a gente for olhar um pouco mais cuidado, né, para o Paragon, a gente for olhar para os subgrupos do Paragon, a gente vai ver que em mulheres e em pacientes com fração de ejeção entre 50 e 57, ele foi positivo. E as diretrizes valorizaram isso. Não é que sacubitril/valsartana não serve para ICFEP nunca para ninguém. Existe um nicho para o qual ele serve. E esse nicho são especialmente mulheres, mas de bula, de Anvisa, de FDA, o sexo não foi tão valorizado. O que foi valorizado foi fração de ejeção até 57. Então, serve para todo ICFEP? Não. Mas entre 50 e 57, sim. Tá? E aí aqui é o ponto onde a medicação para de trazer benefício no desfecho primário. Então, esse é mais ou menos um número mágico para a gente achar que esse paciente teria algum benefício em usar esse remédio. E o que a gente tem de mais consistente na doença hoje são os inibidores da SGLT2. Então, a gente tem basicamente 2 trabalhos. Esse aqui, que é o Emperor Preserved, foi empaglifosina, muito parecido com aquele da reduzida. Na verdade, ele foi igual, a única diferença é que ele pegou o paciente com preservada. Ele foi publicado no ESC do ano passado. E ele randomizou pacientes com fração de ejeção maior que 40, então vejam que ele está pegando aqui levemente reduzida, misturada com preservada, para empaglifosina e placebo, e o trabalho foi positivo. Reduziu em 21% a chance de morte cardiovascular ou internamento por IC. Se a gente for abrir essa curva em relação aos componentes do desfecho primário, morte cardiovascular não teve diferença, internamento por IC teve. E aí, pensaram, será que foi só empaglifosina? Será que isso é um efeito de classe? Será que, como na reduzida, isso se transcreve para todos os inibidores da SGLT2? E aí, esse ano, a gente teve, então, a publicação do Deliver. Isso aqui é super recente, foi publicado no ESC de 2022. Não tem nem um mês esse trabalho. Que foi exatamente o Imperor Produce, só que com dapaglifosina. Então, agora a gente está testando outro inibidor da SGLT2, também no contexto da preservada. O que mudou entre esses trabalhos? Então, ele também pegou aqueles pacientes com levemente reduzida, pegou aqueles pacientes com preservada. A única coisa diferente é que ele deixou entrar no trabalho pacientes que tinham fração de ejeção menor do que 40, ou seja, que eram originalmente reduzidos, mas que remodelaram e hoje estão naquela classificação da melhorada. Então, no trabalho da empaglifosina, os melhorados não entravam. Aqui no da dapaglifosina, os melhorados entraram, tá? Mas quando a gente vai para os resultados, o resultado é muito semelhante ao trabalho da EMPA. Também melhorou o desfecho primário, também na casa muito perto dos 20%, né, aqui 18%. Essa melhora também foi às custas de redução de internamento, com um trabalho também negativo para a morte. Mas vejam, a gente fica sempre desanimado, né? Puxa vida, nada muda a mortalidade desses doentes. Mas aí voltem naquela informação do slide inicial de Cefep. Não é do coração que eles morrem majoritariamente. Então tá tudo bem eu não consegui reduzir mortalidade cardiovascular, porque não é disso que eles vão morrer. Só que lembre do próximo slide que eu mostrei. Eles vão internar igual a fera. Então, se eu consigo reduzir internamento, eu já estou ganhando. Eu já estou ganhando qualidade de vida, estou ganhando redução de hospitalização, tá? E aí, o resultado do Deliver, então, também não teve diferença em relação à fração de ejeção e nem naqueles pacientes da melhorada, que antigamente eram reduzidas e agora têm uma fração de ejeção mais alta. Para eles, o trabalho também foi positivo, tá? Então, um resultado bem abrangente. E a única diretriz que se posicionou em relação a isso foi a americana, porque ela é a mais nova, então deu tempo de sair esses trabalhos no dia da publicação. Colocou como 2A porque nessa época só tinha saído o trabalho da EMPA, agora, mês passado, foi publicado da DAPA, então as próximas diretrizes, isso aqui deve subir de recomendação, e a brasileira e a europeia devem incluir isso aqui também, tá?
E para finalizar, o que eu acho que mais interessa para vocês, que é a IC aguda, né? Que é o que existe de novo em relação àquele doente que está dentro do hospital, mais especificamente dentro da UTI. Então vamos lá. Não posso deixar de falar de diuréticos, porque diuréticos é vida na IC aguda, né, gente? Então vamos lá. O que a gente sabe da IC, né, em relação a essa parte de diuréticos que foi atualizado? Então a gente sabe que os pacientes com insuficiência cardíaca, eles não têm problemas para filtrar o sal, tá? O sódio é filtrado, ele pode filtrar uma quantidade grande de sal. O problema é a reabsorção desse sódio, né? Então a gente entende que cada diurético vai agir numa parte do néfron e vai bloquear a reabsorção de sódio naquela parte em que ele age. E a gente sabe também que alguns pacientes, conforme eles vão usando muita furosemida, eles vão hipertrofiando o túbulo contorcido distal e não adianta você dar quilos de furosemida, ele simplesmente não faz xixi, porque o sódio não está lá. Né? Ele já entendeu que ali você não vai deixar aquele ramo espesso da alça de Henle funcionar, ele já está reabsorvendo sódio em outro lugar, então você pode dar a furosemida que você quiser, que ela não funciona. E aí o que a gente faz, né? Como que a gente maneja isso? A gente faz aquele chamado bloqueio sequencial do néfron. Todo mundo aqui já fez isso, né? A gente dá a furosemida misturado com a hidroclorotiazida, com a espironolactona, tenta bloquear o sódio em 3 lugares, vai passar esse mecanismo compensatório e fazer o doente fazer xixi e decongestionar. Beleza. Qual é a novidade? A novidade é que a gente parou de falar de tiazídico e de espironolactona e a gente começou a olhar para um lugar do néfron que a gente não olhava, que é o túbulo contorcido proximal. E existem duas substâncias, né, 2 medicamentos que agem aqui no proximal, que durante todo esse tempo foi meio abandonado, né, que é a acetazolamida e os inibidores do SGLT2. A gente falou, então, um pouco sobre esses trabalhos, alguns eram velhos, outros são novos, alguns ainda estão em andamento. Eu vou fazer um resumo de tudo isso. Então, no que diz respeito a inibidores, a gente tem mais evidência com empaglifosina do que com DAPA, e a gente tem um trabalho chamado EMPA-Response HF, que é o seguinte, ele mostrou a capacidade da empaglifosina de aumentar a diurese. Só que vejam, eu estou falando de diurese, não natriurese. E o que importa mais no processo de decongestão é a perda de sódio em relação à perda de água. Então, a empaglifosina, ela aumentou muito aqui a diurese do paciente, mas ela não aumentou necessariamente a natriurese. Agora, eles combinaram num outro trabalho empaglifosina com furosemida e eles mostraram que a associação, então quando essas medicações são usadas juntos e eu bloqueio o néfron em 2 lugares diferentes, eu consigo aumentar a diurese, mas eu consigo aumentar muito a fração excretada de sódio. Então, em terapia combinada, talvez ela tenha um papel importante para aumentar a natriurese e daí isso me interessa muito mais. Já existem alguns estudos sendo feitos com empaglifosina no contexto de C aguda, tá? E aí, agora no congresso também do mês passado, no ESC agora de 2022, foi publicado esse trabalho que é o EDVOR Trial, que é uma das maiores novidades assim na IC, que foi com a acetazolamida. Então, o que eles fizeram? Eles entenderam que a acetazolamida vai bloquear a anidrase carbônica, que é um trocador, né? E ela está envolvida ali na troca de sódio e hidrogênio no túbulo contorcido proximal. Então, quando eu bloqueio, eu vou diminuir a reabsorção de sódio e também vou diminuir a reabsorção de bicarbonato. Então, eu tenho uma tendência a causar acidose no paciente, né? E aí eles testaram se isso seria eficiente. Por que a acetazolamida? Não parece meio velha? Essa é uma medicação muito velha. A gente usou muito pouco. Aqui a gente tem o Diamox, né? Assim, recentemente. Assim, nos últimos anos a gente usou muito pouco. A gente usou Diamox, assim, né? Antigamente se usava até mais. Mas por que ressuscitar a acetazolamida? A gente tem coisas tão modernas no túbulo contorcido proximal, né? Não faz muito mais sentido eu querer investir o meu trabalho na dapaglifosina do que ressuscitar a acetazolamida? Qual que é o problema? Apesar das duas agirem no túbulo contorcido proximal, elas não agem de maneira igual sobre a reabsorção de sódio. Enquanto as glifosinas bloqueiam em torno de 5% da reabsorção de sódio, a acetazolamida consegue bloquear em torno de 60% da reabsorção de sódio. Então, quando eu falo em natriurese no túbulo contorcido proximal,
a acetazolamida é muito mais potente do que a glifosina. E aí faz muito mais sentido que eu espere um resultado dessa droga. E aí foi isso que aconteceu. Então, eles fizeram um protocolo que o doente internava lá com gesto, um grupo ia tomar furosemida, o outro grupo ia tomar furosemida com acetazolamida. Eles iam monitorizar esses pacientes ao longo de 3 dias. No trabalho tem todo explicadinho lá, uma tabela de congestão, como que eles faziam para fazer essa avaliação. E o que eles viram é que o grupo da acetazolamida, ele conseguiu decongestionar muito mais pacientes. 46% mais chance de sucesso na decongestão no final de um período super curto de 3 dias. E ele conseguiu decongestionar mais pacientes também na alta. Né? Então, isso aqui foi um resultado muito eficiente que trouxe para a gente uma expectativa de que num grupo de pacientes onde a decongestão com furosemida não é fácil e não é óbvia, eu consiga melhorar muito meu poder de natriurese e isso traga uma decongestão eficiente e rápida. Só que isso também trouxe uma preocupação, né? Será que isso é seguro? Porque eu sei que eu estou mexendo com equilíbrio entre bicarbonato e hidrogênio. Eu sei que usar acetazolamida pode trazer um risco maior de acidose. É tranquilo fazer isso na IC? Então, houve também essa preocupação em relação à segurança. Eu já vou mostrar os dados de segurança, mas antes disso, houve então também no grupo da acetazolamida um aumento significativo da diurese e especificamente da natriurese. Olha como a excreção de sódio sobe muito em relação ao grupo que usou só furosemida. Né? Aqui é placebo mais furosemida. E aqui é acetazolamida mais furosemida. Os dois têm furosemida, tá? Então, aumenta a excreção de diurese, mas aumenta muito a natriurese. E aí, falando em termos de segurança, vejam que não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Então, isso foi absolutamente seguro. Né? Não houve piora de função renal, não houve acidose metabólica severa, não houve hipotensão, não houve alteração hidroeletrolítica. Então, isso foi muito promissor e foi muito, muito comentado no ESC, tá? E o último avanço, ele diz respeito não mais a diurético e decongestão, mas aos pacientes mais avançados, né, que é o que eu deixei por último. Então, a ICC avançada a pacientes muito, muito graves, num cenário de choque cardiogênico, pré-transplante. Então, o que a diretriz trouxe? Ela trouxe um mnemônico chamado I Need Help, que é uma maneira de pedir ajuda, né? Para que a gente não deixe de reconhecer aquilo que seria um paciente com insuficiência cardíaca grave ou avançada, que necessariamente precisa referenciamento para um centro quaternário, de preferência que tenha possibilidade de transplante de coração artificial ou um especialista em EC, né? Então, esse é aquele paciente que está dependente de inotrópico, que tem uma classe funcional 3 e 4 persistente, uma fração de injeção menor do que 20, está muito congesto, não importa quanto eu aumente o diurético, eu não consigo manejar facilmente a congestão desse paciente. Está tendo choque no desfibrilador, ou seja, está tendo arritmia ventricular, isso não é bom. Está internando toda hora, está com NT para BNP que não baixa, está tendo lesão em órgão-alvo, a gente pensa muito no rim, mas não vamos esquecer do fígado, né? E está com uma pressão arterial persistentemente menor que 90. O paciente da Santa Casa, não é mesmo? Então, esse é um paciente muito grave e a gente precisa ter esse olho. Então, o que eles propuseram? Eles propuseram que, diante desse cidadão, a gente, então, tenha uma avaliação com o especialista e classifique ele de acordo com o Intermax. Naqueles pacientes que têm um Intermax 3 para frente, eu vou ter uma possibilidade de otimizar tratamento, decidir com calma o que eu vou fazer ambulatorialmente, se eu vou listar, o que eu vou fazer. Mas naqueles pacientes com Intermax 1, 2 e 3, que estão necessariamente dentro do hospital, num estado mais grave, usando droga vasoativa, eu vou definir, ele está em choque cardiogênico? Se a resposta for sim, veja que ele colocou uma pirâmide azul. Vou mostrar essa pirâmide depois. E aí ele coloca aqui a possibilidade de pensar em dispositivos de assistência ventricular mecânico, né? Nesse contexto do Intermax, além de manejar o choque, veja que ele coloca isso em paralelo, porque não são coisas excludentes, né? Eu só vou conseguir fazer isso aqui se o doente estiver vivo, então naturalmente eu vou ter que manejar o choque. Eu vou pensar se ele é um candidato a transplante. Se ele for, posso até usar um dispositivo como ponte para transplante, se ele não tiver condição de ficar vivo de maneira sem suporte mecânico até a cirurgia do transplante, né? Se ele puder, eu vou direto para o transplante. E se ele não for um candidato a transplante, aí eu vou ter que pensar se eu tenho a possibilidade de oferecer um coração artificial total de longa permanência ou se eu vou encaminhar esse paciente para cuidados paliativos, tá? E aí aquela piramidezinha do choque é uma classificação que vai ABCDE, e o que essa classificação tenta fazer é chamar a atenção para o pré-choque. Claro que todo mundo conhece o C, que é aquele choque cardiogênico clássico com todos os sinais e comemorativos de um paciente mal perfundido e chocado. O D, que é um paciente que está piorando, aquele E, que é o choque extremo, né, um Intermax 1, aquele paciente que ou eu ponho em ECMO, ele vai morrer. Todo mundo conhece isso aqui. Mas a ideia da diretriz foi chamar a atenção para o A e para o B, que é aquele paciente que ele não está, obviamente,
isoladamente com choque, mas ele está em risco de. É um cara que chegou no pronto-socorro com infarto anterior e está taquicárdico, e está começando a criptar a base. Esse cara não tem uma cara de que vai ser bom nas próximas horas, né? Então, aquele cara que tem sinais sutis de choque, risco, né? Eventos que colocam ele nessa situação, ou já com alguns sinais fisiológicos, como aumento de frequência cardíaca, ainda que não tenha uma hipotensão importante, uma hipoperfusão óbvia. Porque esse é o paciente que eu preciso ficar de olho e tratar de maneira precoce, né? Então, ele descreve esses estágios do choque, né? O que eu acharia clinicamente, o que eu acharia em biomarcador e o que eu acharia na hemodinâmica, e fala bastante sobre isso. A diretriz também traz algumas atualizações no sentido de favorecer e tornar mais liberal o uso de catéter da artéria pulmonar, o nosso famoso Swan-Ganz. Antes a gente reservava esse uso para transplante é obrigatório, todos os pacientes vão usar, é classe 1. Mas agora ela abre uma possibilidade 2A, então isso é uma coisa que foi modificada na última diretriz, porque saíram estudos mostrando que quando eu guio a condução do choque por parâmetros hemodinâmicos, e aí ele especifica aqui, eu posso até depois compartilhar esse estudo, ele torna a manejo do choque mais assertivo. Eu entendo se é mais ventrículo esquerdo, se é mais ventrículo direito, se eu estou com gesto, menos com gesto. Claro que isso aqui depende da interpretação e da atitude que o médico vai tomar perante aquele dado, né? O dado sozinho não vai fazer milagre, mas em mãos de expertise desses dados hemodinâmicos, isso pode sim favorecer o manejo do choque, então a diretriz trouxe um pouco mais liberal essa indicação. E no que diz respeito a dispositivos de assistência ventricular, eles valorizaram o uso de estratégias de descompressão durante o ECMO. O uso do ECMO se tornou muito popular, né? Agora no Covid, miocardite, né? Doença pulmonar, o ECMO se difundiu muito durante tanto H1N1 quanto a pandemia do Covid. E aí a gente viu que, especialmente no ECMO VA, a congestão pulmonar por aumento de pós-carga é uma complicação muitas vezes limitante de terapia. Então a diretriz se preocupou em incentivar que estratégias de descompressão sejam feitas de maneira simultânea ao ECMO. Pode ser um balão intraórtico, pode ser uma CIA causada por hemodinâmica, pode ser um catéter de altro esquerdo, ou pode ser a troca de canulação periférica para central. Então isso também foi abordado. E no que diz respeito a cuidados paliativos, abriu-se aqui uma possibilidade de uso de inotrópico ambulatorial de maneira contínua. Não sei se vocês sabem, mas fora do Brasil isso é uma rotina, usar dobutamina e milrinone em casa para pacientes paliativos, que faz muito mais sentido que esse doente fique fora do contexto hospitalar, perto da família. E aí tem um enfermeiro que vai lá a cada 48 horas revisar acesso e trocar medicação. No Brasil isso é muito complicado, né? Do ponto de vista de CRM já foi feito algumas vezes, Porto Alegre foi pioneiro nisso, mas ainda é difícil essa logística, principalmente por conta de ter um profissional de saúde que vai oferecer todo esse cuidado. Mas o que a gente tem feito com um pouco mais de frequência é o uso de inotrópico em pulsoterapia. Então, levosimendan, o comercial Sindex, tem sido usado com algum sucesso em pacientes paliativos que pulsam a cada 7 ou 14 dias e mantém aí deshospitalizado, perto da família, com uma sobrevida razoável. O último estudo é o Lionheart, uma sobrevida média de 1 ano. Tá? Eu tive recentemente no INCOR, o INCOR abriu um protocolo disso aqui. Os pacientes estão indo lá, fazendo um hospital dia, fazendo uma infusão de levosimendan semanal durante 4 semanas. Aí eles ficam em casa e são reavaliados a cada 15 dias. Tem pacientes que estão lá, tipo, há mais de 10 meses, 12 meses pulsando, com uma qualidade de vida, assim, esperada ali para aquela situação da doença, mas fora do hospital, vivendo perto da família e fazendo um hospital dia 1 vez por semana, que é uma coisa bem razoável, né? Então, tem dado certo. E aí, em relação a comorbidades, o que mais ganhou destaque foi reposição de ferro. Eu trouxe isso porque isso tem a ver com UTI, com internamento, com descompensação, que é dosar ferropenia nesses pacientes e repor ferro antes da alta, reduzir a hospitalização. E hoje existe toda uma ciência em torno da reposição de ferro na IC. É um tema bem extenso, a gente pode falar mais sobre isso numa outra oportunidade, tá bom? Então, a diretriz ainda contemplou, assim, milhões de assuntos, que se eu fosse trazer tudo aqui, na sala não ia acabar nunca, né? É uma diretriz bem extensa, acho que a IC tem se atualizado muito. A gente hoje tem muito desenvolvimento em relação a teste genético, telemonitoramento, tem novas drogas para chegar de insuficiência cardíaca no Brasil em 2023, especialmente em 2024, né? O Vericiquat, o Finerenone vai chegar. E a gente tem também alguma atualização em relação a dispositivos e ablação de FA, tá bom? É muita coisa. Obrigada, gente. Quando eu estava me formando há 40 anos, em 1982, eu me lembro do CAT. Saiu o CAT, foi professor titular de pediatria, e ele já naquelas aulas do CAT, você se formou em Santa Catarina, você lembra do CAT? Era uma figura excepcional. Ele dizia em 1982 que a terapia
que mais salvou vidas no mundo naquela época era o soro oral. Soro oral. Né? Porque morte por diarreia é enorme. Até pouco tempo atrás era a doença que mais matava no mundo desenvolvido. E no soro oral você toma 1 litro de água, como é que é? Uma colher de sopa de açúcar e uma colher de café de sal. Café ou soro. Por que tem que ir a glicose juntos se você só tem depressão espaço-celular? Por causa do corpo transportador de glicose com sódio, para facilitar a absorção de sódio. Você veja que molécula danada, né? E a partir do mês que vem, a partir de novembro, nós estaremos incluindo doentes no estudo Defender, que é um estudo que o Einstein, o Zampieri, está liderando, mesmo do Basics, para doente crítico. Nós vamos usar a forxiga, né, no doente que tem hipotensão arterial, com a intenção de melhorar o prognóstico. São 420 doentes, é um estudo de fase 2 ainda, um estudo adaptativo, mas isso também demonstra, né, de como isso está saindo da área não só do diabetes. O Zângela aqui participou de vários desses estudos, foi para cardiologia, para nefro, para neuro, ele está vindo para terapia intensiva. Muito bem, está aberto a perguntas e comentários para a doutora Marcele. Tem uma pergunta. O D3 é bem difundido dentro da UTI. Vocês já saem com a válvula intermediária, com a otimizada, e virou algo para a gente da Santa Casa, se alguém passa com doença cardíaca, então saiu do boot de N3 e já entra na enfermaria. É algo que a gente tem que pensar já dentro do contexto da UTI, ou isso a gente pode esperar aí para a enfermaria, vai ser um momento? Olha, o que eu vou te dizer, a DAPA, ela vai ter um benefício em torno do 14º, 20º dia, em redução de morte e hospitalização. Então, para benefício de desfecho, redução de desfecho duro, talvez não seja dentro da UTI que a gente vai ver isso. Mas ela pode sim auxiliar no manejo da IC. Então, o que acontece? Talvez de uma maneira muito diferente do Entresto, né? Então, o que eu vejo assim? O vasodilatador, ele é um pilar primordial na IC aguda. Você faz uma madobuta, ou você tenta vasodilatar o doente, e aí o Entresto, ele entra muito bem e a DAPA não vai substituir esse momento. Mas, existem pacientes com um perfil muito hipotenso. Aquele cara com a pressão ali 80, você não consegue dar, você não tem o que, não dá. E às vezes tem aquele paciente com o rim ruim ou com potássio alto que você até queria dar, ele até tem pressão, mas por um motivo renal ou de hipercalemia você não pode. E aí como é que você compensa a IC desse cidadão, né? Então, já existem estudos com empaglifosina, daí não é com DAPA, é com EMPA dentro do hospital, mostrando melhora do desfecho intra-hospitalar e melhora do desfecho pós-alta. Não necessariamente desmamando de droga vasoativa UTI. Era um paciente que já estava sem droga vasoativa, sem diurético EV, e eles colocaram medicação pré-alta. Então, na UTI não existe, mas eu acho que assim, se você não tem outra maneira de compensar ICC mais clássica, né, ou você tem limitação das outras terapias, o doente está com IC descompensado e você sabe que o benefício acontece em dias, eu acho que o único cuidado que eu teria existem basicamente dois cuidados, assim, então, em relação a glifosinas na IC. O principal efeito colateral é infecção genital, não é infecção urinária, é infecção vaginal mesmo, infecção genital, não urinária. Mas existem duas questões. A primeira questão é um paciente diabético muito insulinopênico que usa uma dose alta de insulina NPH, assim, insulina mesmo. Esse paciente, ele é quase um diabetes tipo 1, ele é quase totalmente dependente da reposição de insulina. Então, o uso de glifosinas na fase aguda da UTI, ali numa descompensação, pode precipitar uma cetoacidose euglicêmica. Então, esse é um cuidado. E o outro cuidado é o paciente que tem uma função renal ruim, porque a gente sabe que as glifosinas, nos primeiros 14 dias do uso, diminuem a taxa de filtração glomerular. Por que elas fazem isso? Por uma questão hemodinâmica do glomérulo. Elas fazem uma vasoconstrição da arteríola aferente, chega a menos sangue, menos hipertensão dentro do glomérulo, protegem os néfros remanescentes. Por isso que ela é bom na DRC. Mas esse ajuste inicial de hemodinâmica ali causa uma perda da taxa de filtração, que dura 14 dias, depois volta a basal e aí tem um prognóstico superior.
Então, se o cara tá com o rim muito pendurado, talvez não seja exatamente a melhor estratégia. Mas em termos de trials, a taxa de filtração glomerular corte para você começar uma glifosina foi 20. Então, se for uma taxa acima de 20, você estaria autorizado. Em relação à congestão, porque a gente vai tentar às vezes a furosemida e depois tenta um triplo bloqueio, a acetazolamida seria tipo um terceiro step, assim, ou pode ser concomitante? Então, não fizeram acetazolamida em cima do triplo bloqueio. O trabalho é acetazolamida e furo versus furo. Então, eu acho que são pacientes diferentes, assim. O que eu acho, assim? Eu acho que o triplo bloqueio é uma coisa muito fácil, muito barata e muito disponível, né? Então, eu acho que se o paciente não respondeu ao triplo bloqueio, seria uma outra estratégia. Ou, especialmente, aquele paciente que tem muita alcalose, né? Tem paciente com aqueles biques de 30 e poucos, 40, uns biques muito altos, paciente da alcalose, daí faz muito sentido que a gente dê preferência. Assim como o salgadão também, a hipertônica. Não é uma terapia muito concomitante, porque ele tem o seu nicho, que é o doente hiponatrêmico, né? Então, eu acho que aí, diante de uma congestão refratária, você tem que olhar o perfil do doente. Quem é esse cara? Esse é o cara com sódio de 125? É solução hipertônica. Esse é o cara que está usando uma dose de furo muito alta há muito tempo, que eu tenho certeza que ele tem mecanismo compensatório, eu vou fazer hidrocloro, né? Esse é o cara que está embaixo de débito, daí eu vou fazer Edobulta. Esse é o paciente que ele tem, sei lá, doença renal crônica, daí eu vou ter que fazer uma dose mais alta, porque um pouquinho só de furo não vai resolver. Então, aí é um pouquinho mais individualizado, assim. O paciente que tem já uma fração de ejeção bem reduzida e ele se beneficiaria com certeza de Spiro, e ele já usa sacubitril, valsartana ou IECA, e ele já é renal crônico dialítico. Colocar Spiro é uma conversa com nefro? Eu acho que a doutora Mirella vai falar. Não, eu acho, assim, vou falar do meu coração, depois o nefro fala do seu rim, né? Mas, assim, pensando no meu coração, o que acontece? O resultado de espironolactona em Encefer, fração de ejeção bem reduzida, que é o que você disse, ele é tão importante quanto um beta-bloqueador, quanto um Entresto. Redução de mortalidade com espironolactona é maior que 30% mortalidade bruta. Então, é um remédio que pra gente ele é muito importante. O problema dele é o potássio, né? Então, no renal crônico dialítico, o que eu faço frequentemente? Se eu vejo que é um doente que dialisa bonitinho, mantém o potássio bem controladinho, eu faço uma carta pro nefro e vejo se ele concorda usar. Agora, se eu vejo que é um paciente que pula diálise, tá sempre meio descompensado, tem uns potássios muito acima de 5, daí eu já entendo que ali não vai dar certo. Mas se ele for bem comportado, a gente tenta. Agora, uma coisa que vai chegar no Brasil bem legal é o finerenone. O finerenone é um outro antagonista mineralocorticoide. E a promessa do finerenone são basicamente duas em relação à espironolactona. A primeira é que ele aumenta menos o potássio. Então, para esse perfil, pode ser mais interessante. E o segundo é que ele é seletivo em relação ao bloqueio hormonal. Então, ele causa menos ginecomastia dolorosa. Tem muito paciente que não consegue tomar por ginecomastia dolorosa. Hoje eu ensino os pacientes a cruzarem a fronteira da Argentina e comprar eplerenone, mas é um pouco ilegal. Então, espero que me ajude, porque ele vai ter menos seletividade hormonal e daí causa menos ginecomastia. Existe algum beta-bloqueador que seja mais efetivo que o outro, que reduza mais a mortalidade do outro? Assim, ó, redução de mortalidade não existe esse estudo, porque a indústria, né, farmacêutica, não é mesmo? Então, assim, eles não vão fazer carvedilol versus biso versus, não vai ter esse estudo. Então, é sempre versus placebo e daí todos são bons, né? Ok. O que a gente sabe é que existe mais estudo com biso, talvez, do que com o próprio carvedilol e com o próprio metoprolol. O que existe, assim, na prática? Existe a realidade do Brasil. O cara do SUS, que não pode pagar e pega o carvedilol no posto. Mas o carvedilol tem um grande valor porque ele é o mais vasodilatador de todos. Então, aquele paciente com pressão normal ou alta, todo mundo prefere o carvedilol porque ele já faz o efeito beta, ele é de graça e ele ainda me ajuda a vasodilatar. Então, mas existem indicações onde o carvedilol não é uma boa escolha. Por exemplo, o cara hipotenso, que der aquela vasodilatação, em vez de me ajudar, ela me atrapalha, que a pressão dele fica mais baixa ainda, não consigo dar os outros remédios. Ou paciente com impotência, assim, disfunção sexual, que para de tomar o beta-bloqueador porque não quer ficar com disfunção. E aí eu me lasquei na IC, porque daí eu tiro o beta-bloqueador, que é meu remédio principal, né? Paciente com DAOP,
que tem também piora da claudicação intermitente com beta-bloqueador não seletivo. Paciente com FA, às vezes vocês vão ver que FA de alta resposta, aquele cara muito taquicárdico, o carvedilol não controla também. E principalmente o pneumopata sibilante, asma e DPC. Nesse caso, a troca para o biso, por exemplo, que é o mais seletivo de todos, é muito favorável. Porque aí eu consigo manejar vários efeitos colaterais desses e o paciente tem mais tendência a aderir. E o succinato de metoprolol, ele fica ali no meio, né? Quando usado em dose baixa, 25, 50, ele é cardioseletivo, pode funcionar no lugar do biso. Mas quando você começa a dose muito alta, especialmente acima de 100 miligramas, ele perde seletividade. Daí não faz muito sentido você trocar o carvedilol por ele. O CDI, você não falou nada, assim. Ele continua sendo indicado para questão de injeção menor do que 35 para todo mundo que tem arritmia? Como é que fica? A gente tem, assim, nenhuma atualização, um total de 0 atualizações na brasileira sobre isso. Porque o que aconteceu? A gente tem a indicação do CDI mantida, então profilaxia secundária sempre, o doente já teve morte súbita abortada, sempre vai ter indicação. E na primária a gente reservava para o isquêmico, né? O não isquêmico, por causa do Danish, que foi um estudo que não mostrou a diferença, ele meio que caiu por terra. Só que o que acontece? Pensem só, na época que os estudos com CDI foram feitos, que são, né, o início dos anos 2000, o que esse paciente tomava de remédio? Beta-bloqueador, enalapril, uma espirono, de repente chegou ali no final dos anos 90. Ele não tomava sacubitril/valsartana, ele não tomava dapagliflozina, ele não tomava o tratamento contemporâneo. E a gente sabe que sacubitril/valsartana e dapagliflozina, cada uma das duas, por exemplo, demonstrou uma redução de 21% de morte súbita. Então, será que se eu pegasse um paciente hoje e desse o kit topíssimo da IC, ele ainda teria benefício na prevenção primária? Essa pergunta não existe, esse estudo não foi refeito. Então, a literatura fica muito controversa em relação a tirar uma recomendação muito fortemente positiva do passado, mas também em reforçar essa recomendação entendendo que esse paciente daquele estudo não é o meu paciente de hoje. Então, na prática, foi mantido. A gente viu que o SUS cortou o repasse financeiro de CDI ressincronizador. Então, a nível Brasil, o número de dispositivos caiu muito porque o repasse foi, assim, cortado mais de 50% e hoje indicar pelo SUS é um prejuízo para o hospital, né? Mas na diretriz foi mantido. Muito boa tua aula. Eu estava pensando aqui o seguinte, que a gente pega no UTI, sabe aquela insuficiência cardíaca de ativação de injeção preservada? A gente pega muito dessa vozinha, de 70 anos, que ela veio por sepsis de foco pulmonar. E ela tem uma IC, insuficiência cardíaca de ativação preservada, não diagnosticada. Aí a gente trata ela faz uma disfunção renal, fica talvez um pouco dessa, a gente acha que o problema da gente tratou, e ela fez uma disfunção renal da sepsis. E daí a gente vai lá, faz o diurético, que ela responde super bem, né? E a gente acaba passando, daí a gente trata a sepsis, a gente pega um paciente complexo, trata essa sepsis e manda esse paciente embora e não fez o diagnóstico da insuficiência cardíaca de injeção preservada. Será que acontece isso com frequência? Porque agora que você está falando disso, acho que isso acontece. Sim, a gente sabe que o número de pacientes com ICFEP que passa subdiagnosticado é imenso, é imenso. E até pouco tempo atrás, o que as pessoas falavam? Mas também vou ficar lutando para fazer um diagnóstico, daí beleza, consegui, o que vai fazer? Nada, né? Só que hoje não, hoje a gente tem uma possibilidade de tratamento. Então, teoricamente, essa senhora, que é uma senhora de risco, tá lá por um outro motivo, pior TEP, FA de alta resposta, sepse pulmonar, sei lá, qualquer coisa que aconteceu com essa avó. Mas o internamento é uma oportunidade de fazer esse diagnóstico, né? Então, se eu tenho um eco com esses parâmetros de remodelamento, e se eu consigo dosar um peptídeo natriurético, vejo que ele está aumentado, ela fecha critério, tudo bem, não é ali na UTI que eu vou fazer esse tratamento, mas ela preferencialmente deveria sair referenciada do tipo, ela tem esse CFEP, ela pode ter dispneia depois, não é sequela da pneumonia, ela tem uma doença cardiológica primária, e alguém precisa cuidar dessa avó, né? O ecocardiografista, ele é pouco acostumado a ver diástole, porque dentro da UTI, qual é a preocupação que a pessoa tem? Eu quero saber se o ventrículo funciona, eu não tô assim, o septo é grosso, né? Então, ele é pouco acostumado a ver diástole. Na Santa Casa a gente tem um serviço de residência, tem, né, todo o academicismo de um laudo, mas assim, no dia a dia, eu trabalho em outros hospitais também, parâmetro de função diastólica, relação E sobre elinha, velocidade de regurgitação tricúspide, tem dados que nem consta no laudo. No laudo, né? Então, uma coisa importante também é conversar com o ecocardiografista do serviço para que ele faça um eco focado em diástole. Ele tem que medir onda Lê, medir onda linha, fazer sobre a linha, ele tem que fazer cálculos, né? Vamos fazer eles trabalharem.
Muito boa, doutora. Você comentasse sobre a manutenção ou não da beta-bloqueador no produto da glutamina. É polêmico isso? Isso é assim, ó. Eu vou te falar o que as diretrizes dizem, tá? Então, assim, na diretriz. Se o doente tem perfil B, ele tá quente e úmido, não tem por que você tirar o beta-bloqueador. Você tem que deixar o beta-bloqueador e fazer diurético vasodilatador ali, o manejo do perfil B. Se o doente tem choque cardiogênico, o cara tá lá, nora, vaso, chocado, não tem por que você manter, você tem que com certeza suspender. O problema é quando não tá nem tão bom nem tão ruim, né? Ele tá medião. Então, se você vai ligar inotrópico, você tá entendendo que ele tá em baixo débito, senão você não ligaria o inotrópico. Se você escolheu a dobuta como seu inotrópico, quando você liga a dobuta, o que você quer fazer? Você quer que ela vá lá no receptor beta e estimule o receptor beta a aumentar a contratilidade. Se eu estou tomando uma dose de 50 mg de carvedilol e todos os receptores beta estão bloqueados, o paciente está com frequência de 50, essa dobuta não vai funcionar, né? Então, o que se recomenda? Quando você vai ligar inotrópico, você reduz pelo menos 50% do beta-bloqueador, para como se fosse liberar um pouco desse bloqueio do receptor beta e a tua dobuta poder fazer efeito. Se você for usar um inotrópico que não precisa do receptor beta para agir, tipo eu escolhi milrinone, ou sou muito rico e escolhi um Sindax, e o mecanismo de estímulo inotrópico não depende do receptor beta, daí tanto faz ter beta-bloqueador, porque o estímulo inotrópico ele vai vir por outra via. Não necessariamente você precisaria suspender, daí só suspenderia no choque. Então, o problema é que a dobuta compete o receptor com o beta-bloqueador. Então, hoje você diminui pela metade e joga a dobuta para uma dose um pouco mais alta. Não adianta fazer a dobuta 3 microgramas, tem que ser uma dosezinha de 10 ali, mais certinha. Por que a gente não tira sempre, então, né? Então não é mais fácil tirar tudo? Daí, olha que maravilha, todos os meus receptores beta ficam liberados, a dobuta vai voar no doente, a gente fica super feliz. Não, por quê? Pense assim, ó. O beta-bloqueador, ele está bloqueando o sistema simpático, que é um sistema hiperativo na fisiopatologia da IC. Então, na fisiopatologia da IC, todo mundo tem hiperatividade simpática, você dá beta-bloqueador, você bloqueou. Quando você tira, você libera esse simpático. E a descompensação é um estado adrenérgico, é um estresse para o organismo, mas ser descompensado, igual uma febre, uma infecção, qualquer coisa aguda, né? Então, você está com a catecolamina lá em cima, você tira todo o seu carvedilol, você libera aquele simpático e você bota a dobuta, que é uma droga que faz taquiarritmia. Então, você aumenta muito a chance de uma arritmia ventricular maligna. Você liberou todo o simpático de uma vez, o cara está no estado hiperdinâmico de descompensação e você pôs uma droga que faz taquiarritmia. Então, você fica nesse balanço, assim. Não quero tirar tudo, porque quero proteger o paciente de arritmia, mas também tenho que tirar um pouco, porque eles estão competindo pelo mesmo receptor. Então, assim, o resumo no perfil B você não tira. No choque você sempre tira. E naquele perfil C, mais ou menos, você reduz pela metade e joga uma dobutinha mais alta. Eu queria fazer uma pergunta em relação à furosemida em bomba de infusão contínua. Se existe algum estudo que mostre algum benefício, pelo menos alguma população do paciente. A bomba de furo é o seguinte, ela foi testada no Dose Trial e o resultado foi negativo. Então, você usar bolos ou usar bomba, tipo, tanto faz. E não tem nenhum outro estudo que tenha sido positivo, ela caiu em descrédito e saiu, tipo, meio que não use porque não faz efeito. Mas, todos os centros especialistas de C usam para alguns pacientes. Eu acho que não é nem nunca e nem sempre. Existe um perfil específico. A gente já viu ali na Santa Casa pessoas responderem a bomba de furo que não respondiam a bolos muito frequentes e altos em termos de miligrama. Então, qual é esse perfil? Existe um mecanismo compensatório renal, o que a gente mais fala é hipertrofia do néfron distal. Mas existe um outro mecanismo compensatório renal que ele é a reabsorção rebote de sódio. Então, você fez lá 5 ampolas de furo, o doente fez um monte de xixi. Aí passa um tempo, ele pega e reabsorve o sódio. Daí você fez outro bolos, ele fez xixi, daí ele reabsorve. No fim do dia você tem meio que um balanço zero, assim, tudo que ele perdeu, ele ganhou e você ficou no 0 a 0. Esse é aquele doente que você vê que ele responde no bolos, mas daí depois ele não faz mais xixi. Aí você faz outro bolos, ele faz xixi, daí ele, sabe? Então, nesse doente, quando você faz a bomba, o que acontece? Você consegue deixar a concentração sérica de furosemida estável o tempo todo. E aí ele não consegue fazer o rebote. Então, ele fica o tempo todo fazendo xixi. E aí você vai ter um balanço negativo no final do dia. Então, eu acho que se você consegue identificar esse doente, esse é o cara para você usar. E a gente já viu lá na Santa Casa algumas vezes o paciente responder. Só que é muito difícil. Imagine você selecionar um trial de 1000 pacientes desse, né, ao mesmo tempo para randomizar. É praticamente impossível. Então, acho que trial, assim, muito robusto não vai ter. Mas existe um perfil que vale a pena.
É um exemplo prático, assim, a gente desligou a dobutamina, em que ordem que a gente acrescentaria as drogas modificadoras e a cada quantos dias da UTI a gente fez esse ajuste, se o paciente tem outras indicações de permanecer lá. Então, assim, ó, quando você vai desligar a dobuta, você tem que pensar o seguinte: a dobuta, ela é um inotrópico, ela tá ajudando o meu coração, ela tá lá estimulando o receptor beta, ele tá batendo com mais contratilidade, beleza. Se eu tiro a dobuta, eu tirei a ajuda que eu tava dando. E a fração de digestão dele é 20. Assim, por que ele vai ficar igual? Naturalmente, eu tirei a ajuda, ele vai piorar. Então, quando você vai tirar a dobuta, você tem que pensar o seguinte: eu preciso fazer alguma coisa para compensar a dobuta. Tipo, eu vou criar uma condição mais favorável, e aí eu vou tirar a ajuda, no final vai ficar elas por elas. Então, o nome dessa coisa é vasodilatador. Então, a ideia é que você não tire a dobuta para depois começar o vasodilatador. A ideia é que você vá vasodilatando enquanto a dobuta vai diminuindo. Porque você vai trocando a redução da pós-carga que você está oferecendo pelo aumento da contratilidade que você está tirando. Então, o vasodilatador ele é simultâneo no desmame. O beta-bloqueio, daí ele é geralmente posterior, porque você está tirando o estímulo, depois você vai começar a bloquear o receptor, né? Então, não faz sentido você pôr o beta-bloqueador, então é melhor você tirar a dobuta, né? Agora, se você estivesse usando um outro inotrópico, aí existem estratégias, existe um estudo nos Estados Unidos bem famoso sobre isso, que é o seguinte: o paciente está usando milrinone, e eu começo o beta-bloqueador durante o uso do milrinone, espero uns 2, 3 dias para tirar o milrinone. Qual que é o racional de fazer isso? Quando a gente começa o beta-bloqueador, nos primeiros 3 dias a gente avisa o doente que ele vai piorar. Ele vai ficar mais congesto, ele vai ficar mais cansado, isso é o inerente ao uso. Por quê? Porque agudamente ele deprime sim a contratilidade. Então, se eu consigo que o doente bypasse esses 3 dias em uso de milrinone, ele não sente essa piora, ele não dá essa afundada. Então, isso é muito bom. O problema é que eu não consigo fazer isso com a dobuta, porque daí é o mesmo receptor, né? Então, assim, se eu for usar a dobuta, eu tiro a dobuta, depois eu começo o beta-block. Se eu tiver um outro inotrópico, daí eu posso começar no finalzinho para proteger ele nesse comecinho do beta. A espironolactona meio que tanto faz, né? Porque a espironolactona você podia até estar usando antes, durante a compensação, como diurético, ou pode colocar depois. Aí a espironolactona não tem essa ordem tão certinha. E as glifosinas, não existem estudos de glifosina em paciente usando inotrópico. Toda vez que glifosina foi testada no ambiente intra-hospitalar, o paciente já tinha desmamado inotrópico há pelo menos 24 horas. Então, daí seria depois. Eu queria só falar 3 coisinhas de trás para frente, pegando o gancho que você falou, o nefrologista. Primeiro da pergunta aí não sei quem foi que fez, tem alguns doentes que você tem que monitorizar e ver como está a descarga. Enfim, para decidir a droga, o agente mais ativo que você vai usar. Não tem, você precisa de uma monitorização mais avançada. Outra coisa da bomba de Laskes é aquilo mesmo, você manter a estabilidade daí da perda. E também porque esses doentes, como eles são resistentes, eles precisam de doses mais altas e mais constantes do diurético, senão eles não respondem. A outra pergunta é do potássio. O potássio no renal crônico, para o renal crônico perder a sua hemostasia do potássio, ele tem que ter uma função renal muito ruim, menos de 1% de função renal. Normalmente são doentes anúricos, já que não tem nem volume de diurese. Então, eles tolerariam se o potássio for menor do que 5. Eles têm volume residual de diurese, dá para tentar, já que ele é tão importante na insuficiência cardíaca. Entende? E monitorizar em função disso. Agora, o doente anúrico, que frequentemente está tendo que dialisar, inclusive em emergência, porque esse doente ele não vai conseguir mesmo tolerar o adaptone, então depende do perfil do doente, né? Mas uma grande maioria dos doentes renais crônicos, que eu já vi na vida, eles não vinham com hemostasia do potássio ruim, só quando tinha hemorragia ou infecção, que é um marcador daí que sobe agudamente o potássio. Então, acho que dá para tentar considerando essas coisas todas, desde que o potássio seja menor do que 5. Né? Acho que eram esses os comentários que eu queria fazer. E uma última pergunta, bem rapidinho. Marcele, não tem maneira de cuidados ambulatorial, paliativo, no Paraná, para esse doente? Não. Estão prevalentes? Estão prevalentes. Os pacientes do convênio, eles têm a possibilidade de conseguir, por exemplo, levosimendan pelo convênio. Eu tenho um paciente que tem amiloidose gravíssima, assim, uma amiloidose por mutação AL, uma fração de digestão horrorosa, dependente de droga
E eu consegui deshospitalizar ele com Levosmendan, ele pulsa toda semana, ele tá vivo há mais de 4 meses, assim. Que é uma sobrevida completamente fora do que a IC mais a amiloidose nessa fase ofereceriam. E ele tá fazendo e tá ok. Mas ele é convênio. No SUS não tem essa linha de cuidado. Então o doente ou ele vai morrer no hospital usando Dobuta, ou eu vou brigar com a direção para conseguir um pulso de Dobuta, o que é frequente, um pulso de levo que é frequente. Só que daí quando ele volta tem que brigar de novo, e isso tem sido um pouco sofrido. Porque a gente não tem, assim, agora o que eu falo em relação à custo-efetividade, né? Vocês sabiam que a cada 14 dias que um doente fica internado na Santa Casa, por exemplo, que é um hospital SUS padrão, se paga uma ampola? Então, se eu conseguir que o paciente pulse a cada 13 dias ou mais, para o hospital o custo ficou 0 a 0 e o doente ficou em casa com a família. Então, às vezes, é questão de conta, né? É farmacoeconomia, mas ninguém faz. Vale a pena, como a Santa Casa, outros serviços, que o doente precisa tanto do beta-bloqueador nesse contexto, ter outra... Sim, com certeza. E assim, o Levosmendan é um custo altíssimo, né? Mas milrinone não é um custo inacessível. É um custo bem razoável quando a gente compara com antibiótico, com coisas que são de uso corriqueiro do hospital. É complicado porque você não consegue nem um efeito tão bom e você não deixa nem o doente você fica no meio a meio, né? Tudo bem. Quero agradecer a disponibilidade de poder voltar outra vez. É um prazer. Boa noite, obrigado.